Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu quero falar com vocês sobre o profeta Eliseu, conhecido também como o Homem de Deus. Vou falar com vocês sobre o machado. Deixa eu guardar aqui o meu machado, daqui a pouquinho a gente volta a ele, tá? Por que que o Jota está com o machado? O que que o Jota vai fazer com este machado? O que que tem a ver com a ilustração, com a história de hoje, com a meditação? Fica comigo, deixa eu guardar aqui, porque daqui a pouco nós vamos fazer uso dele. Em outra live, em outra aula, falando sobre a parábola do semeador, eu fiz uma ilustração e mostrei para vocês algumas técnicas que nós temos usado aqui na nossa nova casa de plantio. Falei da cenoura. A gente corta a cabeça da cenoura, deixa num recipiente em contato com água, não muita água, pouca água, não pode cobrir a parte da cenoura, a cabeça da cenoura, tá? E após alguns dias, essa cabeça da cenoura vai começar a ter um brotinho. Nesse momento vai estar no ponto de se colocar na terra. Se você mora numa casa pequena, num apartamento, não tem terra aí em abundância para fazer uma horta, você pode fazer uma horta criativa, numa garrafa PET, em um vaso. Olha só que belezinha. Eu peguei a tampa de um recipiente, coloquei aqui a cabeça da cenoura, tá vendo? Olha a outra aqui que eu coloquei recentemente. Coloco um pouco de água e após alguns dias, olha que maravilha. Lindo, não é? Prontinho para ir para a terra. Olha aí, ó. Que milagre. É o semeador. É Deus fazendo a obra dele depois que o ser humano faz a sua parte, não é mesmo? Aquela reflexão passada, na reflexão passada da parábola do semeador, nós já conversamos sobre os milagres de fazer o plantio, de esperar, de depender de Deus. Milagre, não é? Olha que lindo. Faça isso também. Não jogue fora. Aproveite. Coloca aí num recipiente com pouca água. Como eu disse, não pode cobrir a cabeça da cenoura. E em alguns dias, olha só que maravilha. Agora está prontinho aqui para ir para a terra. E nascerão daqui muitas outras cenouras. Deixa eu colocar aqui. E ainda hoje aqui na meditação, o que tem a ver este machado, ou o machado, com a história de hoje? Nós vamos saber daqui a pouco. Pegue a sua Bíblia. Eu já estou aqui com a minha Bíblia em mãos. Pegue a sua Bíblia também. Como eu disse, vou falar sobre o profeta Eliseu. Eliseu, do hebraico, significa Deus é salvação. Deus é salvação. Esse é o significado do nome Eliseu. Como é que começa a história de Eliseu? O discipulado, o ministério de Eliseu. Vocês lembram que Eliseu foi sucessor do profeta Elias. Ele foi o sucessor de Elias. O seu chamado está no livro de 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler 2 versos, 19 e 20. Então abra aí. Eu já estou aqui com a minha Bíblia, abra a sua também, quem sabe no tablet, no celular. Vamos lá. 1 Reis, livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Vamos ler o 20 também, tá? O chamado de Eliseu. Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia 12 parelhas de bois no campo, e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: Primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, então o seguirei. Elias respondeu: Pode voltar, mas pense no que lhe fiz. Aqui é o chamado desse jovem Eliseu. Perceba que nessa passagem, Eliseu ele deixa o arado,
ele deixa os bois, os amigos, a família, a sua vida do cotidiano, a sua vida do dia a dia, e ele se lança no plano de Deus após esse chamado. Estou falando nesse momento para alguém que está sendo chamado por Deus, mas ainda está preso, não se decidiu, não tomou a grande decisão. Aqui está um bom exemplo de um jovem, Eliseu. E a partir desse momento, quando Eliseu se desprende, a vida dele muda completamente. Ele desapega-se às coisas do seu dia a dia e lança-se pela fé ao desconhecido mediante o chamado divino. Agora vamos para 2 Reis. Abra aí o seu livro em 2 Reis. Capítulo 2, versículo 9. 2, versículo 9. A partir daquele momento, Eliseu passou a seguir Elias. Foi um discípulo de Elias, um dos discípulos. Mas Eliseu foi um discípulo muito dedicado. Muito, mas muito dedicado mesmo. E ele faz um pedido para o seu mestre, Elias. E Elias diz, esse pedido não é um pedido fácil. Não é um pedido fácil. Mas se você estiver comigo, quando eu partir, o seu pedido será atendido. E a partir desse momento, Eliseu, que já era muito dedicado, tornou-se dedicado ainda mais. E agora vamos para segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 9. Quando chegaram à outra margem, a margem do rio, não é? Elias disse a Eliseu, diga-me o que posso fazer por você antes de ser levado embora. Diga-me o que posso fazer por você antes de ser levado embora. Eliseu respondeu, peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do Espírito que está no Senhor e seja o seu sucessor. Quando chegaram à outra margem do rio, Elias disse a Eliseu, diga-me, o que posso fazer por você antes de ser levado embora? O que posso fazer? Eliseu poderia ter pedido tantas coisas. Afinal de contas, ele estava ali falando com o grande profeta Elias. No entanto, olha o pedido que ele faz. Peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do Espírito que está em você. O Espírito que age em você. Eu quero esse Espírito para mim, o Espírito de Deus. E pediu porção dobrada. Foi ousado, não foi? Queridos, que Espírito está agindo na sua vida? Qual é o Espírito que está movendo o teu viver? Quais são as escolhas que você está fazendo? Observe o que você tem pedido a Deus. Isso produz bênção ou maldição na sua vida? Que escolhas você está fazendo? Escolhas que trazem bênção para o seu lar ou maldição para a sua vida? Nessa passagem, Eliseu, com sabedoria, ele pede, não prosperidade, não pede bens, não pede tesouros, ele pede o Espírito de Deus. E de forma ousada, ele pede em dobro, dose dupla. Você tem feito pedidos ousados? Você tem tido uma vida de ousadia, uma vida de fé, de experiência viva, de fato com Deus? Bem, você lembra, lendo o relato bíblico, que Elias também fez milagres.
Elias também foi um profeta que fez milagres. Ele fez 7 milagres. Elias fez 7 milagres. Mas quantos milagres Eliseu fez? Eliseu fez 14. O dobro. Enquanto Elias fez 7 milagres, Eliseu fez 14. 13 deles enquanto estava com vida e um após a morte. Como pode ele fazer um milagre depois de morto? Claro, não foi ele. Era o Espírito de Deus agindo. Bem, quando Deus opera maravilhas, quando Deus opera milagres, Ele espera que o nome dele seja glorificado. A honra é dele, a glória é dele. E foi assim na vida de Elias, e foi assim também na vida de Eliseu. Quem operou maravilhas foi o Espírito de Deus. Então, toda honra e glória para ele. Os milagres que estão acontecendo na sua vida, aqueles que você vê, que você percebe, e aqueles que você nem percebe, glória a Deus por isso. Do simples ao extraordinário, Deus está agindo e Ele age de forma poderosa, libertadora, transformadora, restauradora. Abra aí a sua Bíblia agora, no livro de... Vamos lá para 2 Reis, capítulo 6, versículo 6. Segundo livro, né? Segundo Reis, 6, versículo 6. Vamos começar pelo versículo 1. Certo dia, os membros do grupo de profetas disseram a Eliseu: Como vê, este lugar onde nos reunimos é pequeno demais. Vamos descer ao rio Jordão, onde há muitos troncos, e construir ali um lugar para nos reunirmos. Está bem, disse Eliseu, podem ir. Venha conosco, sugeriu um deles. Eu irei, disse ele, e foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, começaram a derrubar árvores. Enquanto um deles cortava um tronco, a parte de ferro do machado caiu no rio. Ai, meu senhor! Gritou ele. O machado era emprestado. O discípulo de Eliseu estava cortando a madeira e a parte de ferro do machado soltou-se e caiu no rio. Ele ficou apavorado, nervoso, preocupado, porque aparentemente algo tão simples, mas era emprestado, o machado era emprestado. E aquele homem se preocupou e falou: Ai, meu senhor! Aliás, ele gritou, né? E aí Eliseu entrou em cena. Onde caiu? Perguntou o homem de Deus. Quando mostraram o lugar para Eliseu, ele cortou um galho e o jogou na água e fez o ferro do machado flutuar. Pegue-o, disse Eliseu. E o homem estendeu a mão e o pegou. Eliseu, mais uma vez, faz um milagre. Deus faz um milagre através de Eliseu. Sabe, queridos, Deus se preocupa com os detalhes, com coisas aparentemente pequenas, simples, mas Deus também está atento. Para aquele discípulo fazia muita diferença perder o machado, a parte de ferro do machado, iria lhe trazer um prejuízo e também ele teria que se justificar com aquela pessoa que havia emprestado para ele. E ele faz um pedido de socorro. E Deus atende através de Eliseu. Eliseu faz flutuar. Primeiro Eliseu pergunta: onde caiu?
E ele diz, nesse local. Deus pode, neste momento, estar te perguntando, onde caiu? Onde foi? Ele quer te erguer, Ele quer te levantar, Ele quer operar, e Ele pode. Tem gente que faz a oração dizendo que Deus possa te abençoar. É claro que Deus pode. Não há nada impossível para Ele. E Deus, através de Eliseu, fez o machado, a parte de ferro, flutuar lá do rio. E voltou para aquele senhor, para aquele discípulo, para aquele homem que colocou no madeiro e seguiu o seu caminhar. Quantos milagres Eliseu fez? Ou quantos milagres Deus fez através de Eliseu? Os milagres operados pelo Espírito de Deus através da vida de Eliseu. Ele abriu o rio Jordão com a capa de Elias. Está em 2 Reis 2, versículo 14. Ele saneou a fonte das águas de Jericó. 2 Reis 2, versículo 22. O profeta também amaldiçoou os 42 adolescentes malcriados que afrontaram ele, a sua fé, o seu Deus. E esses jovens foram devorados, despedaçados por 2 ursas. 2 Reis 2, versículo 23. Não se zomba do sagrado. Outro milagre. Ele providenciou água a 3 reis e seus exércitos. 2 Reis 3, versículo 15. Multiplicou o azeite da viúva de um dos filhos dos profetas. 2 Reis 4, versículo 6. Eliseu ressuscitou o filho da sunamita. 2 Reis 4, 19. Tirou a morte da panela envenenada. 2 Reis 4, versículo 41. A multiplicação dos 20 pães para 100 homens, conforme descrito em 2 Reis 4, versículo 42. Curou Naamã da lepra, 2 Reis 5, 15. Talvez essa cura aqui, esse milagre, seja um dos mais conhecidos, não é? A cura de Naamã. Se lembra, né, que o profeta falou para Naamã mergulhar no rio 7 vezes. Bem, vamos seguir aqui. Ele colocou também a lepra que estava em Naamã em Gease, seu auxiliar, 2 Reis 5, versículo 27. Porque aquele auxiliar pecou, fez uma escolha errada e teve consequências. 11º milagre, fez flutuar o machado, conforme lemos agora em Reis 6, versículo 6. Profetizou o fim da fome na Samaria, a qual também ficou livre da investida dos sírios, 2 Reis 6, versículo 18. Devolveu-lhes a visão, 2 Reis 6, versículo 20, fez uma cura. Depois de morto, ressuscitou um defunto jogado dentro de sua sepultura, 2 Reis, capítulo 13, versículo 21. Vamos ler essa parte aqui, ó. 13, versículo 21. Começando pelo versículo 20. Eliseu morreu e foi sepultado. Homens de Deus também morrem. Seguidores de Deus, homens usados por Deus, por seu Espírito, passam por provação, passam também pela morte. Eliseu morreu e foi sepultado. Esse santo homem, ao morrer, a sua alma não ficou vagando. Aliás, ele não tinha uma alma, ele era uma alma. E agora ele estava na sepultura. Grupos de saqueadores moabitas costumavam invadir a terra na virada do ano, que era a época da colheita. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram um desses bandos. Rapidamente jogaram o corpo no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou os ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se pôs em pé. Que poder!
O poder de Deus agia na vida de Eliseu quando ele em vida e ainda após a sua morte. O poder de Deus agindo. Deus não tem limites. O poder dele é ilimitado. O poder de Deus age na vida ou na morte. Na vida e na morte, Deus é Deus. Deus é Deus. Na vida ou na morte. No simples ou no extraordinário. Eu tenho um desafio para você hoje, agora. O desafio é que você faça a seguinte oração: Senhor, me dê porção dobrada do Espírito Santo. É uma oração ousada, urgente e necessária. Peça, insista. Jamais desista. Eu sei que as coisas não estão fáceis. Não tem sido fácil para você. Esses dias são terríveis e dias difíceis ainda virão. Mas, por favor, não desista. Tenha claramente a sua identidade, quem você é, a quem você serve, quem é o seu Senhor, a quem você está seguindo. Eliseu tomou a decisão de seguir Elias e o seu Deus, o Deus de Israel, o Deus vivo. Ele teve razões para desistir, para fracassar na fé, mas ele não desistiu. Ele foi perseverante. Ele não desistiu da bênção. Ele orou de forma ousada, pedindo o Espírito que agia em Elias. Ele queria o Espírito agindo nele de forma poderosa. E Elias disse: quando eu for chamado, quando eu for levado ao céu, se você estiver comigo, o seu pedido será aceito. Jesus está voltando. Ele vem sobre as nuvens. O céu vai se abrir. O Filho de Deus está voltando. Quem estará de pé? Quem estará firme na fé? Quem não terá desistido? Deus não quer que você viva uma fé pequena, uma experiência medíocre, mediana. Ele quer que você seja um instrumento para a honra e glória dele. O Espírito Santo quer agir em você. Elias fez 7 milagres. Eliseu fez 14. Deus fez 14. Eliseu pediu porção dobrada. Deus está agindo. Deus está agindo. Por favor, não desista agora. Estou falando com um seguidor, com uma seguidora que está com a fé fraquinha. Outro dia uma senhora nos escreveu dizendo que estava com a fé parada e que voltou a frequentar a igreja, ler a Bíblia, estudar, ter comunhão com Deus. É isso. Não deixe a fé parada. No início da transmissão eu contei para vocês que aqui em casa a gente não desperdiça a cabeça da cenoura. A gente corta, coloca num recipiente com água, não muita água, não pode cobrir a cabeça da cenoura, e após alguns dias o milagre acontece. Olha só. Brotos nascem, o milagre acontece. Agora elas estão prontas para irem para a terra e novas cenouras. O milagre continua. Novas cenouras nascerão. Deus está agindo a todo instante.
O Deus que agiu através de Eliseu, fazendo 14 milagres, inclusive ressuscitando, fazendo a parte de ferro do machado flutuar lá do rio. E tantos outros milagres como eu citei aqui. Coisas simples e coisas extraordinárias, como alguém voltar à vida depois da morte. O próprio Eliseu, os seus ossos estavam sepultados, e como lemos aqui, em 2 Reis capítulo 13, versículos 20 e 21, quando jogaram o defunto ali naquela cova e o corpo daquele homem que estava morto tocou nos ossos de Eliseu, aquele homem voltou à vida, ressuscitou. Deus age, Deus é presente. Ele pode fazer coisas simples e faz coisas extraordinárias. Você está vendo o agir de Deus? Você está atento, atenta ao agir de Deus? Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Seguir e não desistir. Perseverar na fé. Fazer a escolha certa. Tornar-se um seguidor fiel. E estar pronto, preparado e disponível para ver o agir de Deus, pedindo porção dobrada, muito mais. Você quer um milagre? Deus quer fazer muito mais. E Ele faz. Ele faz. Bem, gente, estamos prestes a encerrar aqui a nossa aula de hoje. Alguns convites para vocês. Quero te convidar a fazer parte do nosso segundo canal. Nós temos o canal Darleide Alves e criamos há poucos dias o canal Palavras Benditas. Eu convido você a entrar no canal youtube.com/Palavras Benditas, ver o nosso conteúdo que está lá, escutar o nosso material, preparado com muito carinho, e apertar em inscrever-se. É importante, todo mundo que já se inscreveu, todo mundo que está no Darleide Alves, está sendo convidado a ir lá no Palavras Benditas, no nosso segundo canal, e apertar em inscrever-se. Não tem que colocar dados, não tem que pagar nada, é só apertar ali onde está inscrever-se. Só isso. Quando nós não pudermos transmitir pelo Darleide Alves, nós vamos transmitir pelo segundo canal, o Palavras Benditas. E em algumas ocasiões especiais nós vamos transmitir pelos dois. A palavra precisa ser semeada e eu estou te convidando para ser um semeador comigo. Tá bom? Aceita o desafio? Faça isso. Gente, Darleide Alves é a autora do livro Amor e Cura. Esse livro está disponível, tem poucos exemplares, mas ainda temos. Não vamos fazer a terceira tiragem dele nesse formato, tá? Você ainda pode adquirir os últimos exemplares, Amor e Cura, no formato impresso, tá? Pelo site darleidealves.com. Mas ele também está em áudio, o audiobook, para você ouvir enquanto você faz suas atividades. O audiobook Amor e Cura também está disponível, o link está fixado aqui e você pode também entrar em contato pelo WhatsApp 12 98165 6750 e dizer assim: me manda o link, e a gente manda o link para você adquirir tanto o livro impresso como também o audiobook para você ouvir o Amor e Cura. Esse daqui é Um Amor Sem Fim. O Amor e Cura é um livro para mulheres, para o público feminino. Tem homens que leem também e amam, mas é uma obra preparada para as mulheres, de forma muito especial. E aqui é para o casal, Um Amor Sem Fim. Esse livro tem colorido interno, 175 páginas, uma bênção. Deus está usando poderosamente esta obra para restaurar muitos relacionamentos. Você que pensa em casar ou que já casou, deve ler o livro Um Amor Sem Fim.
tá bom? Ele tem na versão impressa e também e-book para você ler no celular, no computador, tá bom? Na versão impressa é no site darledealves.com. Você pode pedir também pelo WhatsApp o link, a gente manda, você adquire ele impresso, ou no formato digital eu mando o link para você. E concluindo, Jesus para homem. Esse livro aqui conta a história da família de Jesus, mas também fala sobre a família atual, os desafios da família atual, o papel do homem na sociedade. Seu filho precisa ler esse livro. Seu esposo precisa ler esse livro. Seu noivo precisa ler esse livro. Casados, solteiros, homens e as mulheres amam esse livro também. Elas leem, elas gostam muito. Jesus para homem, Jesus para a humanidade. O papel do homem na família e na sociedade. A família de Jesus, você pode aprender muito com ela. Aqui está. Esse livro tem a versão impressa e tem também na versão e-book, para você ler no seu celular, no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador. Eu vou encerrar aqui lhe convidando também para seguir nas nossas redes sociais. Você que nos acompanha pelo YouTube, pode ir também no Facebook. Você do Facebook pode vir aqui para o YouTube e inscrever-se. Como eu disse, é grátis, não paga nada, é rápido, é só clicar. E você que está no Instagram também é nosso convidado. Gente, no Instagram, quando você entra ali, sabe onde tem a foto? Você vai ali onde está a nossa foto e tem um site, tem um link, você clica ali. Em um único lugar nós colocamos todas as informações. Tem o combo de família bendita, tem o desafio de saúde, corpo bendito, os livros impressos, os livros digitais, vídeos, áudios, o combo que nós lançamos agora de 10 vídeos sobre diversos assuntos, família, comunhão, espiritualidade, enfim, você tem tudo ali num único lugar, para quem entra pelo Instagram, instagram.com/darledealves ou instagram.com/JOTAJWashington. Tudo isso para abençoar e salvar famílias. Muito obrigado pelo seu carinho. Eu vou orar agora por você. Você ouviu em algum momento aqui o canto dos pássaros, do galo. Ao meu fundo, aqui ao fundo da imagem, você tem o rio, é o nosso quintal. Aqui é o nosso quintal, gente. Aqui do lado tem a horta, tá? Quem sabe em outra ocasião eu vou mostrando outras partes que a gente tem preparado aqui. Tudo isso é um cenário natural para falar palavras benditas. Vamos orar. Bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor, Deus vivo, Deus do impossível. E agora, meu Pai, eu peço a tua mão poderosa, que seja estendida a tua mão poderosa, o teu braço de amor, de graça e misericórdia, sobre os filhos e filhas que estão nos seguindo neste momento. Que eles sejam seguidores fiéis, que não desistam e façam a melhor escolha, que é ter o teu Espírito em grande porção, para vivermos esses últimos dias, testemunhando, pregando, anunciando, restaurando, curando, libertando, sendo instrumentos de milagres em outras vidas, para a honra e glória do teu nome. O Deus vivo, que está e logo voltará. Vivo está e logo voltará. Bendito seja o Senhor Jesus. Amém? Quero ver aí o seu amém, o seu joinha. Joinha, aperta no joinha, compartilha, manda aí para os grupos de WhatsApp para que mais pessoas tenham acesso a esse Deus de milagres, o Deus do extraordinário. O Deus também que age de forma simples, mas também de forma extraordinária na sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.